Olá, somos o Grupo J, composto por mim, Luzia Maria, Pedro Falcomer, João Paulo e Alexander dos Reis. E hoje vamos falar sobre eletrostática, que aborda a lei de Coulomb e as distribuições contínuas de carga. Eu vou falar agora sobre o tópico 1 e 2. A história do eletromagnetismo. A história do eletromagnetismo se dá através das descobertas históricas que se iniciam em 1500 a.C., com Tales de Mileto, na Grécia Antiga, que percebeu que ao esfregar uma pedra de âmbar na pele e lã de animais havia a atração de pequenas partículas de poeira, pequenos fragmentos de madeira, entre outros. Em 1500, William Gilbert observou que o âmbar não era a única pedra que possuía esse poder de atração. Observou também que o fenômeno ocorria com vidro e cera. Para explicar tal fenômeno, Gilbert disse que existia uma espécie de fluido que, com o atrito, seriam capazes de atrair as partículas, assim como a Terra, que, de acordo com ele, seria um grande ímã, que atraía tudo para seu centro, o que acabou estabelecendo a distinção entre a eletricidade e o magnetismo. Otto von Guericke, em 1600, criou a máquina eletrostática, que produzia fricção utilizando uma bola de enxofre moldada em um globo, produzindo cargas elétricas que, ao serem giradas e friccionadas, geravam centelhas, o que levou Otto a teorizar a natureza elétrica dos meteoros luminosos e relâmpagos, e também que a eletricidade podia passar de um corpo para outro. Peter van Musschenbroek, em 1745, registrou a invenção da garrafa de Leyden, onde a eletricidade era armazenada e descarregada através de um choque, o que acabou gerando interesse em Benjamin Franklin, em 1760, que, ao saber que as cargas elétricas poderiam ser armazenadas, desenvolveu o experimento da pipa, que consistia em, durante uma tempestade, armazenar eletricidade utilizando um objeto metálico conectado a uma pipa. Ele constatou, durante o experimento, que existiam cargas positivas e negativas, onde as mesmas, sendo opostas, se atraíam, e quando as cargas possuíam o mesmo sinal, eram repelidas. Em 1785, Charles Coulomb quantificou a força elétrica em seu experimento da balança de torção, desenvolvendo a lei de Coulomb, que afirma que a força entre duas partículas eletricamente carregadas é diretamente proporcional ao módulo de suas cargas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Alessandro Volta, em 1800, descobriu que poderia produzir corrente elétrica quando duas lâminas metálicas distintas são inseridas em uma solução aquosa condutora, não mais pelo atrito, como citado anteriormente, o que acabou iniciando o desenvolvimento de pilhas. André Ampère, em 1820, teve a primeira ideia do que seriam cargas em movimento, as comparando com a água que flui em uma tubulação. Ampère foi homenageado posteriormente com a unidade de intensidade de corrente elétrica. Quase que ao mesmo tempo, em 1825, Michael Faraday e Joseph Henry descobriram que, ao existir um campo magnético variável, através de um fio, uma corrente é gerada do mesmo, afirmando que o magnetismo pode produzir uma corrente elétrica. Em 1873, James Clerk Maxwell criou as 4 equações gerais do eletromagnetismo, aonde nelas ele prevê a existência de ondas eletromagnéticas, colocando inclusive a luz como uma delas, enquanto paralelamente Henrik Hertz cuidava das partes experimentais. A eletricidade e o magnetismo no mundo contemporâneo estão presentes em todos os setores econômicos, desde as áreas de transporte e comunicação, passando pelas de produção até as de lazer. De forma bem simples, o conhecimento do eletromagnetismo, entre outras determinações, possibilitou a transformação do movimento em eletricidade e a eletricidade em movimento.
A invenção da lâmpada elétrica. O marco mais importante do mundo contemporâneo pode ser considerado como a invenção da lâmpada elétrica, que após diversos testes e modificações, se tornou o que conhecemos hoje, sendo utilizada praticamente no mundo todo. Há registros da criação da lâmpada elétrica incandescente em 1802, por Humphrey Davy, que utilizava um filamento de platina que, a partir do efeito Joule, passava energia pelo resistor, aquecendo o mesmo e gerando luz. Porém, o funcionamento dela era inadequado, pois não duravam mais que alguns segundos antes de se queimar, e os materiais utilizados para sua composição eram extremamente caros. Thomas Edison, porém, inventou a lâmpada elétrica comercializável em 1879, que possuía maior tempo de vida útil, com o objetivo de introduzir a iluminação elétrica para a casa dos americanos. Em relação à funcionalidade, os objetivos eram que possuíssem baixo consumo, longa duração e a força elétrica pudesse funcionar em paralelo, assim como na figura abaixo, onde cada lâmpada possui seu próprio interruptor. Como a resistência é muito sensível, notou-se que, se a envolvesse em um vidro sem oxigênio, sua vida útil passava a ser bem maior, já que não havia oxidação do material interno. O que antes durava minutos até queimar, adquiriu uma vida útil de vários dias ou meses. O filamento escolhido após diversos testes foi o de carbono, com uma adição de bambu advinda do Japão para aumentar sua resistência mecânica, que, ao serem aquecidos acima de 900 Kelvin, era capaz de emitir luz. O carbono possui ponto de fusão de 3.500 graus Celsius, muito melhor que o de platina, por exemplo, que apresentava ponto de fusão a 1.755 graus Celsius. À medida que a temperatura aumentava, mais luz era emitida, passando de um tom enfraquecido avermelhado para um tom alaranjado, e por fim chegava à cor amarela, conseguindo chegar próximo a 3.500 Kelvin, o que quase alcançava o ponto de fusão do carbono. O filamento foi substituído posteriormente por tungstênio, e o vácuo obtido pela falta de oxigênio foi substituído por gás nitrogênio. Para nós, é quase impossível pensar em um mundo sem essa invenção, pois ela proporciona, além do conforto, maior produtividade devido à iluminação proporcionada pela mesma. Olá, meu nome é João Paulo e irei agora falar sobre o tópico 3, os raios catódicos. Os raios catódicos, em verdade, foram descobertos em 1839 por Faraday, durante um experimento em que ele aplicava a condução da eletricidade através de gases. A experiência realizada por meio de um tubo de vidro preenchido com um gás e duas placas metálicas por onde corria a eletricidade. Nesse primeiro momento, foi possível identificar que havia uma mancha esverdeada nesse tubo. Porém, com a evolução desse experimento, onde Crookes construiu o tubo curvo, que é onde é realizado o experimento, em que você também teria ali os gases, mas você também teria uma fonte de luz. E apenas com esse tubo é que foi possível visualizar essa linha e essa mancha esverdeada, que até o momento ela não tinha exatamente uma denominação correta. E em 1876, por Goldstein, é que foi denominado os raios catódicos. No entanto, mesmo sendo denominados, foram realizados outros experimentos ainda com eles, para se entender o que realmente era os raios catódicos, embora já se observava eles e já tinha ali alguns fenômenos. Em 1987, com Thomson, é que foram realizados experimentos com um tubo curvo de Crookes e foram observados que o feixe com essa energia, com essa luz verde, né, esse feixe esverdeado, ele possuía uma carga negativa. E essa carga negativa era observada quando se aproximava um ímã desse feixe, igual é demonstrado na nossa imagem. E com essa carga negativa, foi possível determinar uma relação entre a carga e a massa, que foi exatamente de 1,7 vezes 10 elevado a 11. Para o tópico 4, temos o modelo atômico de Thomson. Baseado nos experimentos realizados pelos raios catódicos, em 1903, Thomson
tomado pela teoria da relação neutra entre carga positiva e negativa, distribuídas de uma forma igualitária, desenvolve o modelo atômico, conhecido comumente por pudim de ameixas. Seu modelo atômico apresenta uma distribuição uniforme de elétrons nos átomos, e o que adivinha da repulsão eletrostática entre as cargas, mas que poderia oscilar em torno de suas posições de equilíbrio, de maneira a emitir radiação eletromagnética. Para Thomson, três principais teorias fizeram ele construir o modelo: a relação da esfera ser maciça e de matéria neutra. Dessa forma, deveria conter uma massa positiva e elétrons distribuídos, dado que a matéria era considerada um fluido contínuo. Olá, eu sou Pedro e eu vou explicar agora um pouco sobre o experimento da gota de Millikan. Esse experimento consiste em observar as gotículas em queda, ascensão ou flutuando dentro desse aparato que Millikan montou e anotar o valor do campo elétrico que passa entre as placas, para assim determinar a carga em cada uma das gotículas que foi observada. Como é montado esse aparato? Em uma câmara, colocamos um atomizador que dispara gotículas de óleo. Essas gotículas passam por um orifício, descendo a uma câmara inferior. Essa câmara inferior possui duas placas. A placa superior, onde tem um orifício, que é carregada positivamente, e a placa inferior, carregada negativamente. Nessa câmara inferior também possuímos uma lâmpada de raio-x que ioniza os gases dentro dessa câmara, que vão passar os elétrons para algumas das gotículas de óleo que vão atravessar. Temos também uma fonte de luz e um microscópio graduado para conseguir observar com precisão o deslocamento das gotículas. Após a ionização das gotículas, uma chave é utilizada para ligar, desligar e ajustar a potência do campo elétrico, fazendo com que as gotículas deixem de cair, fiquem flutuando estavelmente, ou até mesmo entrem em ascensão. O Millikan anotava o valor do campo elétrico quando as gotículas estavam paradas no ar, para assim determinar o valor da carga em cada uma das gotículas. A fórmula que ele utilizou é que o valor da carga vezes o campo elétrico era igual a massa vezes a gravidade. A massa era determinada através da velocidade terminal de queda de cada uma dessas gotas. E ele acabou achando valores diferentes para cada gotícula, pois cada uma possui uma massa diferente e um grau de ionização diferente também. Mas ele percebeu que todos possuíam um mesmo máximo divisor comum, que seria 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Só que, como são elétrons negativos, né? Ele achou que essa é a carga do elétron. E utilizando a fórmula de relação entre carga e massa fornecida por Thomson, ele achou que a massa de um elétron é de 9,10 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. Aqui temos uma pequena simulação de como funciona o experimento. O pulverizador joga as partículas que atravessam a câmara
o orifício, passam para a câmara inferior e são ionizadas. Então, alterando a voltagem do campo elétrico, as gotículas podem parar ou até mesmo inverter seus movimentos. Aqui. Por fim, uma demonstração de como a fórmula que foi utilizada. Esse experimento foi um grande marco para a história do eletromagnetismo, porque com a determinação da carga e da massa de cada elétron, quer dizer, da massa geral de um elétron, foram possíveis vários avanços no estudo da física, da química, e muitas outras oportunidades foram descobertas por causa disso. O experimento de Stern-Gerlach foi realizado em 1922 pelos físicos Otto Stern e Walter Gerlach. Ele procurava determinar se as partículas possuem momento angular intrínseco. O experimento consiste de um forno atômico que dispara átomos pulverizados através de um campo magnético não homogêneo, e após esse campo são aparadas em uma placa coletora. Os átomos escolhidos foram os átomos de prata, pois apresentavam uma nuvem com 46 elétrons pareados, que resulta em um momento angular orbital igual a zero e um último elétron na última camada, sozinho, que apresenta uma assimetria no átomo. O resultado esperado era como qualquer dipolo atravessando um campo magnético não homogêneo, é esse aqui, onde há uma variação na direção Z, onde a posição de cada uma das partículas depende de quão alinhada ela estava com os polos do campo. Entretanto, os resultados obtidos foram esses aqui, onde as partículas não estavam distribuídas de forma homogênea, e sim em duas linhas, uma superior e uma inferior. Eles então determinaram os resultados desse experimento, que realmente o momento magnético do átomo de prata era influenciado pelo spin do elétron solitário, e o momento angular orbital seria nulo. Esses resultados foram muito importantes para a história do eletromagnetismo, pois trouxeram uma nova área de estudo sobre o momento angular das partículas, incluindo os estudos sobre o spin, todas as suas variantes, como o spin meio, spin 1, spin 0. O SQUID é um anel supercondutor fechado com uma junção Josephson de contato fraco, onde acontece o efeito Josephson. Né? A junção Josephson consiste em esses dois supercondutores acoplados por uma barreira isolante super fina. E no SQUID, a corrente que entra no dispositivo ela é dividida em duas componentes que atravessam as duas junções, na forma de correntes de pares de Cooper. E quando você quer medir um campo magnético, cada uma dessas correntes variam periodicamente, né, passando por máximos consecutivos à medida que o fluxo magnético passa. E dessa forma, por meio de um circuito contador, você consegue determinar o número de máximos e conhecer o fluxo magnético final. O SQUID ele é um dispositivo super sensível
tanto que ele é muito utilizado na biomedicina, em máquinas para você fazer o monitoramento do coração, atividades cerebrais. Ele é capaz de medir menores mudanças assim, em campos magnéticos, mesmo em campos magnéticos tão pequenos quanto esses. Também são utilizados para fazer detecção de depósitos de petróleo, de prata, por exemplo. O LHC, ou o Grande Colisor de Hadrons, é o maior acelerador de partículas do mundo. Seu principal objetivo é obter dados de colisões entre partículas e está localizado próximo de Genebra, na Suíça, ali na fronteira entre a França e a Suíça. Há um túnel de mais ou menos 27 km de circunferência e está bem abaixo do Sol. E como os outros aceleradores de partícula, né, ele consiste em acelerar as partículas com cargas elétricas, que podem ser prótons ou núcleos atômicos de íons de chumbo. E essa aceleração ela é realizada por meio de campo elétrico e campo magnético, então cada uma dessas circunferências aqui, ela vai aumentando a velocidade, vai passando para a próxima, vai aumentando até que chega aqui e chega a velocidades muito próximas à velocidade da luz, tão rápidos. Esses pontos amarelos aqui são os principais detectores encontrados no LHC, que são Alice, CMS, Atlas e o LHCb. O Atlas ele é um detector geral que explora a física do bóson de Higgs, extra-dimensões, matéria escura. O CMS tem um uso similar ao do Atlas, mas com configurações diferentes. Né? Funciona de uma forma um pouco diferente. O Alice ele é usado para recriar condições similares às que ocorreram logo após o Big Bang. E o LHCb é usado para investigar a simetria entre matéria e antimatéria. Agora iremos falar um pouco sobre as pilhas. A pilha de Leclanché, ou pilha seca, são as pilhas mais comuns utilizadas, no qual seu nome, pilha seca, é dado por não possuir uma solução eletrolítica líquida, e sim uma pasta que contém cloreto de amônio e cloreto de zinco. As pilhas alcalinas, por outro lado, têm um funcionamento bem parecido com as pilhas secas, apresentando apenas a substituição do cloreto de amônio e cloreto de zinco pelo hidróxido de sódio. As pilhas de lítio e iodo são formadas por um complexo de iodo, onde o lítio está inserido. Existe um separador cristalino de iodeto de lítio. Em funcionamento, os elétrons saem do ânodo para o cátodo, formando a corrente. No entanto, pode ser carregada, de maneira aos elétrons retomarem as suas posições iniciais. Por fim, temos a pilha de mercúrio e zinco. Apresenta no ânodo um amálgama de zinco dissolvido em mercúrio, e sua solução eletrolítica ela é de hidróxido de potássio. Diferente das outras pilhas, a pilha de mercúrio e zinco ela apresenta uma maior estabilidade e menor queda de tensão. No tópico 10 é abordada a determinação experimental da constante de Avogadro. Essa determinação foi feita através da hidrólise da água, que é feita utilizando esse aparato, com algumas seringas vedadas e um pequeno pote repleto por hidróxido de sódio, que preenche tanto o recipiente quanto as seringas. O hidrogênio é formado no polo negativo da eletrólise e após a seringa conter 5 ml do gás hidrogênio, passamos para os cálculos. Primeiramente, utilizando a equação de Clapeyron para determinar o número de mols de hidrogênio e, por sua vez, multiplicamos por 2 para encontrar o número de mols de elétron. Dado isso, calculamos a carga, que seria o tempo decorrido vezes a corrente que foi aplicada
na eletrólise. E em seguida calculamos o número total de elétrons que foram transferidos, que seria a carga total dividido pelo valor fundamental do elétron. Após obtermos tudo isso, determinamos que a constante de Avogadro, representada por Na nesse caso, é o número total de elétrons dividido pelo número de mols de elétrons. Nesse estudo utilizado para fazer esse trabalho, o valor obtido foi de 6,22 vezes 10 a 23 mols, mol menos 1, que é um valor muito próximo da constante de Avogadro real, que seria 6,022. Essa pequena diferença se dá devido à propagação de erros, devido à ação humana, ou talvez até pequenas variações medidas na própria estação de eletrólise. Vamos iniciar o fórum de discussões e, infelizmente, o nosso colega Alexander não vai poder participar por problemas pessoais. Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar é sobre a história do eletromagnetismo, que um ponto bem interessante é que em 1500 a.C. já se tinham teorias do início do eletromagnetismo, quando Tales de Mileto ele pegava uma pedra de âmbar e esfregava no pelo de algum animal ou no próprio cabelo, e ele conseguia atrair partículas com a pedra depois. É interessante de falar desses efeitos, né, do eletromagnetismo desde antigamente, porque eles já eram observados com pequenos experimentos assim simples, né, do dia a dia. Igual a Luma falou mesmo, é apenas o esfregar, né, no pelo. E enquanto hoje em dia a gente tem as crianças, né, que às vezes ficam brincando de esfregar o pé no chão, né, num carpete e ficar dando pequena diferença de potencial em outras pessoas, né, ficarem tocando e dando aqueles choquinhos, que é divertido de certa forma, mas é uma forma de aplicação também que a gente tem, que é do nosso dia a dia, que a gente não faz essa ligação, né? Sim, e tem também aquele experimento de você pegar um balão e esfregar no cabelo, e aí o cabelo começa a ficar esticadinho assim pro rumo do balão. Sim. Então, o mesmo sentido também, desse experimento antigo, né? 1500 a.C. Muita coisa. E é legal ver a evolução do eletromagnetismo, né? Porque se a gente for parar para perceber, assim, vários cientistas, vários estudiosos, vários pesquisadores já vinham com esses trabalhos, vinham desenvolvendo esses trabalhos há muito tempo. E é engraçado que em qualquer um dos tópicos, até que a gente vai abordar hoje, a gente não tem uma pessoa que descobriu. Na verdade, foi a construção, né, desse conhecimento, em que começou, às vezes, com um experimento simples, que ele foi evoluindo, aí teve uma descoberta ali naquele meio que, nossa, o que é isso aqui? De onde que veio isso? E aí vai evoluindo, até o momento que fala, opa, isso aqui é isso aqui. Só que a gente cai naquela, né, de que descobrimos isso, mas na verdade isso não é a menor parte. E aí vamos descobrir, mas isso aqui ainda não é a menor parte. Então entra em átomos, entra na parte de elétrons, é bem... O eletromagnetismo, ele abre, né, essa porta. Sim, é um ponto interessante que você falou desse negócio de a gente pensa que sempre tem alguém que descobriu, né, há pouco tempo uma coisa, mas sempre teve alguém antes estudando isso, né? E, por exemplo, a lâmpada elétrica, que é o nosso segundo tópico, que a gente sempre pensa que Thomas Edison foi o inventor da lâmpada elétrica, mas na verdade ele foi o inventor da lâmpada comercial, que é a que a gente usa, né, até hoje com mais estudos, no caso. Mas lá em 1802, o Humphrey Davy, que acabou desenvolvendo esse negócio de você pegar uma resistência, passar eletricidade por ela e ela emite luz com o aquecimento. É aquele princípio básico da ciência, né? Não adianta de nada você inventar alguma coisa, você descobrir alguma coisa, se também você não consegue vender.
É o ponto básico, assim, pô, eu posso ter a melhor descoberta do mundo, mas se isso daqui não for vendível, se eu não conseguir comercializar, também não vale. A gente entra também naquela do 14 bis também, né? Se a gente pode falar assim, quem foi que fez o primeiro voo, né? E eu acho que entra um pouco assim até nesse do Thomas Edison, de beleza, você tem ali o avião, você tem a lâmpada, mas ela tem que ser útil. Ela tem que ser, além de ser uma descoberta, tem que ser útil para a sociedade. Não adianta você ter a ciência pela ciência. A ciência ela tem que entrar nesse meio assim. E até aproveito já para puxar da lâmpada aí e vim assim também para os nossos raios catódicos aqui e trazendo um pouco da lâmpada mesmo, porque ela entra nesse meio do experimento dos raios catódicos, né? Pô, a gente tinha lá já há muito tempo atrás que descobriram, né, que os raios catódicos, quando você pegava um tubo de vidro, passava uma corrente elétrica por aquele tubo de vidro e ele tinha gás ali dentro, né? Ele fazia uma coloração esverdeada, como se fosse uma nuvem assim esverdeada. Parece legal, parece maneiro, mas serve para. E aí que veio outro cientista que falou assim: opa, peraí, deixa eu fazer isso aqui de uma forma mais arrumadinha. E ele pegou e criou, né, o tubo dos raios catódicos, e a partir dele que a gente conseguia identificar, por exemplo, esse fecho, né, esverdeado aí, que é exatamente os raios catódicos, né, ditos. Só que, por exemplo, até o processo de descobrimento dos raios catódicos foi divertido. Porque primeiro um cientista falou, opa, tem uma nuvem verde muito doida aqui. Aí veio outro, pegou, criou um tubo para conseguir enxergar aquela nuvem verde. Para aí finalmente vir um cara e falar, opa, o nome disso daí é raio catódico. E lá para frente ainda alteram o nome dele depois de novo. Então é divertido a gente enxergar assim que não só o caminho do eletromagnetismo, mas como também, por exemplo, da lâmpada, de tudo, a gente observa sempre assim, beleza, eu tenho um descobrimento, mas eu preciso dessa aplicação. E nos raios catódicos, a gente observa mais para frente que vem o raio-x, né? O raio-x advém também dos raios catódicos, e não só o raio-x, como o modelo atômico de Thomson. Que aí eu já estou pulando já para outro tópico já um pouquinho, mas é dizer assim que como é que apenas um descobrimento ali de uma coisinha, apenas não, essa nuvem ficou verde, tá? Óbvio que eu estou simplificando demais, porque não é uma coisinha, né? Os caras não foi um experimento tão simples assim. Então, assim, daquela luz, daquela emissão ali, eles pegaram e falaram, não, beleza, eu tô passando aqui essa corrente, deixa eu fazer experimentos com isso. Aí o cara pega, não, vou botar um ímã aqui. É óbvio que hoje, assim, pra gente, é fácil de identificar, não, beleza, o cara colocou um ímã e tal, mas imagina a gente hoje em dia também pegando e fazendo um experimento desse, falando, pô, eu peguei aqui, fiz um tubo de vidro aqui e tá uma luz verde muito doida, vou fazer o que com essa luz verde? Não, vou botar um ímã. Começar do zero, o conhecimento todo. Sim, e é legal de trazer isso desse início do eletromagnetismo, né? Querendo ou não, esse primeiro exercício nosso, essa primeira tarefa, ela traz um pouco de como o eletromagnetismo surgiu e como é que as pessoas naquela época viam o eletromagnetismo, né? De você conseguir enxergar um elétron, porque hoje em dia a gente fala assim, spin, física quântica. E para muita gente isso aí fica um negócio assim nas nuvens, né? Não é uma coisa fixa ali, física, que você consegue experimentar, que você consegue enxergar e consegue até ver em alguns casos. Pois é. Os raios catódicos foram uma revolução, velho. Tipo, muita coisa veio de advento deles mesmo. Por exemplo, a própria experiência da gota de Millikan, que é outro tópico nosso, só foi possível por causa dos raios catódicos, do raio-x, que usava o raio-x para ionizar a atmosfera dentro da caldeira, onde as gotículas iam absorver os elétrons. Então, assim, graças a tudo isso que a gente hoje sabe a carga fundamental do elétron, a massa dele, também por causa do modelo de Thomson, que ele conseguia achar a relação entre essas duas grandezas. Até trazendo um pouquinho assim, que eu acabei esquecendo de falar do modelo de Thomson um pouquinho, mas é bem isso mesmo. O Thomson ele imaginava que era uma massa, né? Que era aquele nosso querido pudim de ameixa, que era uma massa esférica, né? Que ainda tem isso. Cheio de elétrons ali. Só que o interessante é ver da onde ele tirou
isso, né? Ele traz isso do experimento exatamente do raio catódico, fazendo com lá o ímã, em que ele observou que para a observação dele era uma massa esférica, perfeitamente esférica, com os elétrons distribuídos perfeitamente ali. Então era uma massa neutra, onde você tinha positivo e negativo a mesma quantidade. E aí eu acho que até o experimento que o Pedro falou, até que é um dos iniciais, que já começa a falar assim, espera, mas é esférica mesmo? Acho que esse é que é até o legal, né, Pedro? Que não só o do o da gota, né, de Mílica, mas tem um outro experimento também que... Do Stern lá. Isso. Nossa, não terminei. Na parte da, como é que chama, da história do eletromagnetismo, também fala um pouquinho sobre isso com o Benjamin Franklin, porque ele fez aquele experimento da pipa, de armazenar energia pegando uma pipa e colocando uma haste de metal na ponta dela durante uma tempestade. Aí ele conseguia armazenar a energia e nos estudos dele, depois desse experimento, ele descobriu que as cargas elétricas de valores diferentes se atraíam e as de valores iguais repeliam. Aí meio que ficaria estranho você ter cargas iguais dentro do mesmo lugar. Sim, da mesma massa. Véi, é uma loucura, porque, tipo assim, não é que todos eles estejam errados, é que cada um foi descobrindo um pontinho da parte. Só que só conseguiriam enxergar a parte toda quando chegasse ao menor estágio. Que eu acho que até que a gente pode dizer assim, que essa evolução, esses experimentos todos que a gente estudou aí, todos eles vão diminuindo. A gente vai diminuindo, a gente vai pegando a carga, a gente vai pegando a massa, a gente vai pegando cada um faz para finalmente a gente chegar no nosso modelo atômico hoje, atual, né? Que, por falar nisso, também está em discrepância, assim, um pouco, talvez, mais para frente. Mas eu acho que a gente conversa com isso daqui a pouco, até. E, na verdade, acho que nem precisa ser daqui a pouco, acho que até pode trazer já, né, Pedro? Uma pouquinho assim da carga. Sobre o próximo tópico, que já não era mais utilizado na época o modelo de Thomson, apesar dele ter sido utilizado porque ele descobriu esqueci o nome? A diferença das cargas? A relação entre a carga e a massa do elétron, mas o modelo atômico que já era utilizado era o modelo atômico de Bohr. Nessa época, eles estavam querendo testar, o Stern e o Gerlach estavam querendo saber se era quantizável ou não o momento angular nos átomos. E esse experimento é um experimento muito, muito diferenciado, eu acho, porque eles passaram por várias etapas, por exemplo, principalmente na parte do campo magnético, que se o campo magnético fosse homogêneo, aí as cargas se anulariam e formariam franjas lá no meio da placa. E com o campo não homogêneo, eles esperavam que a distribuição fosse homogênea na vertical. E foi exatamente o contrário do que aconteceu, simplesmente pelo fato do átomo da prata não ser simétrico, por causa desse um elétron. Nossa. E aí, com o modelo de Bohr, já tinha previsto que a nuvem dos outros elétrons que estavam em volta, os outros 46 elétrons que eram pareados, tinha um momento angular orbital nulo. E esse único elétron estava na última camada, lá longe, que diferenciava o movimento de acordo com o campo magnético. Foi por isso que acabou acontecendo aquela história toda, né, das linhas separadas, não ter a linha mediana e não ser contínuo também. Bem doideira. É um pouco mais complexo, assim, né? Se a gente parar um pouco para até discutir. Se a gente parar assim para... querendo ou não, a gente parte ali dos elétrons da parte inicial, né? Do ponto base
até um pouco assim, quando a gente começa a discutir já um pouco como é o funcionamento mesmo do elétron, a gente começa a observar essas várias diferenciações, né? Inclusive não só dessa carga primordial dele, como você até descreveu um pouco, como também desse spin. Sim, E, e outra coisa também que foi ali que surgiu todo o estudo sobre o spin do elétron. Inclusive, foi daí que veio o nome do spin, porque ele imaginava que para ter esse momento magnético, o elétron devia estar girando em volta do próprio eixo, coisa que acabaram descobrindo futuramente que é impossível, porque ele ia ter que girar 4 vezes a velocidade da luz, coisa assim, sim. absurda. O legal disso é que no modelo atômico do Thomson, ele falava assim um pouco que que o elétron ele conseguiria assim, ele tinha uma movimentação, embora eles fossem, né, totalmente distribuídos perfeitamente, ele tinha uma movimentação ali pequena no próprio eixo ali dele, ali no lugar que ele estava. E é legal ver essas evoluções assim. Que, querendo ou não, foi o que a gente falou, né? Essas evoluções todas elas são feitas para que a gente tenha aplicabilidade. E, assim, uma das aplicabilidades que a gente mais pode ver, até de um pouco assim, do estudo do eletromagnetismo, da parte das nossas correntes mesmo, é a questão de baterias e pilhas, né? Que, assim, vamos dizer que, assim, durante a parte da descoberta da eletricidade, da comercialização e da utilização mesmo da eletricidade durante vários lugares, né? O relógio era a marca. Então, assim, você precisava trabalhar. Então, você precisava ali do seu relógio, você precisava ver as horas. E vamos ser sinceros, relógio de sol ele é muito bom quando tem sol, né? Quando não tem, é um sério problema. E aí, a gente precisou, né? A gente precisou de começar a ter de baterias, de pilhas e de vários outros formas de armazenamento de energia. E é interessante observar que a maioria das nossas pilhas, na verdade, a maioria não, todas as nossas pilhas, elas são, na verdade, reações ali, reações químicas que estão ocorrendo, e em algumas até reações que a gente pode dizer, principalmente das baterias, né? Reações que conseguem ser recarregáveis, né? Você consegue retomar o elétron para o local onde ele estava antes, para o local anterior que ele estava, né? E essas pilhas, assim, a evolução delas é o que eu acho interessante. Pilhas e baterias, elas não param aí. Porque se a gente for observar na nossa produção de energia elétrica mesmo, seja ela na nossa utilização de carros elétricos, a nossa evolução atual é exatamente chegar no ponto em que qual a nossa melhor eficiência, não só para as nossas baterias armazenarem mais, mas também para que os nossos próprios meios ali, né, a nossa própria produção, nosso próprio equipamento, ele consiga armazenar energia e, ao mesmo tempo, produzir também energia para continuar armazenando ali, né? Que é um sério problema dos carros elétricos, por exemplo, que a gente pode dizer. Que a questão de bateria, pô, é perfeita, é uma bateria de última geração até, só que o tempo de recarga dela, mesmo no ultra charge, é um pouco demorado. E a utilização dela é muito rápida, né? É aquele negócio que dá 2 segundos e já acabou. Então, é divertido a gente ver assim, essa evolução das baterias e das pilhas. É interessante falar sobre essa evolução, porque a gente tem estudos sobre pilhas lá em 1800, que quando o Alessandro Volta fez aquele experimento de botar aquelas duas lâminas naquele líquido, aí ele via que era condutor, que gerava energia e ele podia armazenar essa energia. Aí a gente pensa, lá em 1800 começou isso, né? Ou até antes mesmo, que a gente não tem registro, e agora a gente está falando de carro elétrico. Sim. E é o mesmo princípio, que é o que é legal, né? Que você pegar simplesmente um cátodo e um ânodo e fazer aquilo ali, pegar e ter uma ponte, que seja uma ponte entre eles para fazer essa produção fazer essa corrente, né? Para que passe essa corrente ali, que aquilo ali seja considerado uma bateria, uma pilha. Só que não foi só isso, né? Que as baterias e as pilhas trouxeram também. Os experimentos trouxeram também até a nossa constante de Avogadro, né? Embora não seja a única forma de se obter, né, a constante de Avogadro. Pois é.
Nesse tópico, foi um tópico bastante divertido, eu achei, de se estudar, com algumas fórmulas bem tranquilas e bem, bem rápido o experimento. A gente montou ali um aparato, que era um pequeno pote, repleto com hidróxido de sódio, e 2 seringas que também estavam cheias. E aí a gente ligou a bateria inversa para fazer a hidrólise, e a gente começava a coletar o hidrogênio. Aí estabelecia uma meta de hidrogênio que você queria. Quando atingisse, parava o cronômetro, parava o estudo, calculava a quantidade de carga que foi transferida, calculava também os números de mols que foram criados de hidrogênio, de elétrons transferidos. Que isso? Eu caí. Ah, mas também não é a única. E o resultado também é muito preciso. De 6,02, a gente achou 6,22 vezes 10 a 23. Então, muito próximo. Alguns erros por causa de erro humano, também graduação, essas coisas. Mas também outra maneira de calcular é com o ácido esteárico e hexano, que você vai calcular a área de uma monocamada de ácido esteárico em cima de uma placa cheia de água. E é basicamente a mesma coisa. A gente vai calcular, em vez de calcular o volume, vai calcular a área e vai calcular a quantidade de mols e de átomos que vão estar lá nessa única camada, nessa gotinha. É um procedimento bem tranquilo, bem simples. Achei mais complexo. Você tem que ficar contando ali. Tem que ficar contando gotinhas. É Mas terrível. que existem diversas formas de chegar no mesmo objetivo, no mesmo resultado. Isso é o que mostra que a ciência está exata aí. Esse é o ponto. Tipo assim, igual a gente começou a nossa discussão, né? As crianças fazendo o negócio, o balão, o pelo, todos esses assim são várias formas diferentes de se, às vezes, reproduzir o mesmo experimento, né? E de chegar ao mesmo resultado. Eu acho que esse é que é o ponto importante, que a gente chega ao mesmo resultado. E não só de chegar ao mesmo resultado, né? De chegar a novos resultados. Eu acho assim, constante, quando a gente começa a tratar de coisas bem menores, assim, quando a gente começa a tratar de constantes, a gente tem que ter sempre aquele negócio na cabeça, né? Que é sempre uma coisa por outra e a gente chega naquilo ali e são valores bem definidos. Por exemplo, quando a gente falou dos raios catódicos, da parte elétrica, quando a gente vai falar de valores ali mesmo, das cargas, a gente está sempre vendo que são vários experimentos, às vezes até diferentes, mas que eles estão chegando em algum ponto próximo, assim, embora de formas muito malucas do que outras. Beleza, acho que a gente pode ir para o próximo ponto aqui também já. O próximo ponto seria do Alexander, né? Que ele pesquisou sobre os magnômetros SQUID, mas eu dei uma pesquisada rápida sobre o assunto e uma parte interessante que eu vi é que ele pode ser usado em conjunto com máquinas de ressonância magnética, porque ele consegue transpor os sinais do campo magnético sobre áreas específicas do cérebro para captar exatamente o que ele deseja, né? Não sei explicar direito essa parte, mas... Não, mas de qualquer forma, é a aplicação do que a gente tem. É a razão pela qual o Edison é o conhecido, né? Porque quando você pega aquele efeito que é uma besteirinha, mas todo mundo fala, opa, peraí, deixa eu aplicar isso aqui num lugar que é importante, né? Que é para nossa saúde, que é para nossa vida, que é para a sociedade, aí é onde a gente vê que a ciência ela faz efetividade, né? Que de verdade não adianta ciência para artigo, adianta ciência para a sociedade. O objetivo principal do Edison, que você falou agora, não era só inventar algo que ficasse aceso,
e sim levar energia, luz elétrica para as casas estadunidenses. Então, assim, ele tinha um objetivo. Ele não quis só fazer para criar o artigo, no caso. Sim. O objetivo dele ficar tão conhecido foi atender a população. E aí eu acho que eu já chego num ponto que eu vou instigar todos aqui, porque eu fui atrás, assim, também era um tópico do Alexander, né, que seria sobre o LHC. E para não ficar sempre naquela mesmice de, pô, LHC, colisor de partículas, que todo mundo já tem bastante conhecimento e tudo, eu quis trazer já uma descoberta. Que afinal o LHC é o que a gente falou, né, aqui bastante, é a parte da ciência sendo aplicada para conseguir louros. E a descoberta foi feita em 2003, né, pelos Hadron X, no artigo Evidence for X 3872 in PB, né, chumbo, Collision and Studies, se o meu negócio ajudar aqui, and Studies of Prompt Production at SNN, para a revista Physical Review Letters, do autor, aí vocês vão me desculpar porque é Sirunian. Tchau. Agora, Sirunian é meio complexo, assim, eu não sei se eu estou pronunciando da forma certa. E é interessante falar aqui que eles descobriram, né, os hadrons, né, o Hadron X, né, que na verdade foi no colisor do Japão, porque a gente tem vários já que seriam colisores espalhados no mundo, além do LHC. Só que o interessante dessa descoberta, que eu vou até pegar aqui uma parte aqui do artigo, vamos lá. Os blocos básicos de construção, né, da matéria são os nêutrons, os prótons, cada um dos quais feito 3 quarks fortemente ligados. Então, isso aqui é o que a gente já sabe, já tem conhecimento. No entanto, com essa colisão feita aí para esse X, né, que é o X3872, que eles sejam tetraquark. Então, a gente passou mais uma parte. Então, igual a gente estava falando da história do eletromagnetismo, a gente está sempre diminuindo cada vez mais o que a gente consegue enxergar e aprendendo cada vez mais sobre o universo. Então, é a visão focada para a descoberta assim, do geral. E aí é que onde assim, eu trago o nosso ponto assim, que acredito que seja o principal da nossa discussão aqui e o principal de todo esse nosso trabalho, que não é apenas descobrir e conhecer sobre o eletromagnetismo, mas trazer que, embora seja um trabalho pequeno, embora seja um trabalho assim que a gente esteja talvez até muito focado, a gente está tendo esse conhecimento já mais amplo e já mais aberto de toda a matéria, assim, e principalmente de da onde que veio, porque é muito fácil a gente falar, não, a gente fez esse experimento e a gente sabe como aplicar, mas é muito difícil a gente pegar e falar assim, olha, esse experimento veio daqui. E eu acho que esse é o nosso principal ponto assim para começar. No mais, eu acho que eu gostaria de agradecer a todo mundo pela nossa participação linda, belíssima, e deixar para vocês aí também, para falar as últimas palavras, para a gente fechar. Não, é basicamente isso mesmo. A gente quer agradecer. Infelizmente, a gente não pôde ter a presença do nosso colega, mas ele fez boa parte do trabalho também. E eu acho que é isso. Eu gostei bastante dos assuntos. A gente conseguiu estudar bem aprofundado numa questão curta de tempo. E mesmo que seja uma introdução ao conteúdo mesmo. Foi bem bacana. Sim, fiquem atentos aos próximos fóruns. Obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau. tchau.